né? Por exemplo, Rodox não voltou? Pois é. E eu acho até que Rodox voltou. Eu acho. Tô chutando aqui pra caralho. Vou jogar lenha na fogueira, cabuloso agora. Eu acho que essa mesma produtora que fica querendo trazer todo mundo aí por causa da nostalgia aí, porque dá grana pra caralho, né? É Que trouxe claro. Titãs aí de volta, né? Na Sim. formação original, Sim. enfim. A mesma galera que tá trazendo, eu acho que eles devem ter pedido pro Rodolfo voltar pro Raimundos pra fazer uma turnê com o Raimundos. E como ele, com essa onda de igreja, e nunca largou essa onda de igreja, ele não vai voltar pro Raimundos exatamente por causa das letras e das coisas e de tudo que a banda prega, digamos assim, Sim. representa. Uhum. Ele deve ter jogado essa, né? Então paga pro Rodox, que aí a gente volta, faz umas turnê. Não sei se é a mesma galera que trouxe. É a mesma. É a mesma? É a mesma galera. É a mesma? Então tá aí, ó. É a mesma galera. Provavelmente rolou uma dessa, velho. Aí eles voltaram com o Rodox, né? Pra ver, Pois enfim. Mas eu acho que tudo depende de grana, velho. Por isso que eu acho que dependendo, tem isso, volta, né? Porque é um velho. trampo, né? Dependendo, volta. Pois é. Assim, existe duas situações aí, né? Existe a situação do trampo, que é o trabalho dos caras, né? E os caras, assim, eu vejo que os caras... Essa volta do Rodox aí, ela demorou pra caramba pra acontecer e tinha muita gente que nem imaginava que um dia isso iria acontecer, né? Essa volta do Rodox. Porque essa volta do Rodox, ela tipo... Eu acho que, independente da questão da grana, que é um trabalho pros manos e é lógico que, tipo assim, que dentro do trabalho e como músico profissional no Brasil, isso é essencial... Teve que ter uma troca, eu acredito que teve que ter uma, principalmente entre o Rodolfo e o Fernandão, mano. Porque o estilo de vida do Rodolfo e do Fernandão é muito diferente. Mas isso também demonstra, tipo assim, a maturidade conforme a idade vai chegando dos manos. E a grana, velho, que vai rolar. É claro. Rapaz, em cima dessa nostalgia toda, de todas essas bandas que voltaram aí, até Sandy Júnior aí da vida, enfim, é muita grana envolvida. A galera paga uma fortuna pra ver essa galera. Vai ver o preço de um show desse, velho. Sim, com certeza. Né? E aí, por exemplo, se a gente traz de volta pro lance do Megadeth, se em algum momento... O Dave traz o baixista de volta, tipo assim, a galera vai querer ver esse show deles tocando de novo junto. Então, tudo depende da grana envolvida, velho. Não deixa de virar, inevitavelmente, vira um produto. Vira um produto. Agora, por exemplo, nesse caso aí, já querendo trazer mais uma polêmicazinha pra esse negócio, tipo assim, quando o Dave Mustaine, ele aceitou, digamos assim, esse caminho virou evangelho nos Estados Unidos, virou protestante, né? Aqui a gente chama de aceitar Jesus, lá é outra coisa, né? Cara, cada um com o seu caminho, isso aí, longe de criticar todo e qualquer tipo de religião. Mas existe uma questão aqui a ser comentada em relação a isso que eu sempre, cá com os meus botões, debati, sabe, Estevão? O lance, por exemplo, assim, o Dave, cara, era viciado em heroína a vida toda. Passou a vida toda em clínica de reabilitação. Todos os caras que saíram do Megadeth saíram tretados com o Dave Mustaine por alguma coisa, você tá entendendo? Porque não era um cara fácil de se lidar. E, cara, ele passou a vida toda, talvez fazendo as mesmas coisas que o Dave Ellefson fez, só que a diferença é que não tinha um celular pra mandar, brother. Eu acredito, você tá entendendo? Porque ele passou uma vida meio que sacaneando gente aí, velho. Entende? Até encontrar a esposa dele, tal. Então, tipo assim, eu tenho pra mim, cara, que assim, que quando o cara, ele aceita, né, esse caminho, de tipo, né, o cara aceitou um novo caminho, né, tá ali convertido, né, por uma questão, né, de religião, e tá tudo certo, é a vida do cara, se vai fazer melhor pra ele, se vai deixar ele melhor como ser humano, não só pra ele, pra família dele, porra, isso tudo é muito válido. Mas assim, o que eu acho que pega, né? Eu acho, cara, que quando um dos princípios, né, um dos princípios do cristianismo mais popular é a ideia de pregar o perdão, né? E eu fico pensando assim, sempre pensei, cara, já debati isso muito com a galera do Metal Piu Piu lá, assim, pô,
Eu vou limar ele da banda porque isso não condiz com que prega a imagem do Megadeth, com o que é um Megadeth e tal. Eu fico pensando assim, cara, poxa, eu acho que ele como cristão, não é que ele tinha que fazer uma vista grossa pro rolê do cara e nem diminuindo a falha pública do cara. Mas assim, mas como cristão isso não vai de acordo com o princípio do perdão que se prega, né? E o Dave Mustaine, tipo assim, já pegando o gancho do Rodolfo, o Rodolfo, quando ele aceitou Jesus, ele não cantou mais nenhuma música dos Raimundos. Ou seja, ele meio que negou aquilo ali mesmo e nunca voltou, por mais que tenha uma galera que, tipo, que sonha com isso. Voltou agora com o Rodox, mas o Rodox não tinha aquele teor de, abre aspas, assim, avacalhação, tinha muita putaria na letra dos Raimundos e tal, esse tipo de coisa. Então, assim, no caso do Dave Mustaine, o Dave Mustaine, ele aceitou Jesus, mas continuou cantando as músicas que ele cantava no Megadeth e tal. Não que tinha muita coisa também, muito pancada de letra na questão, assim, do que o Megadeth passava ali nas letras. Não tem muita coisa assim pesada a nível de satanismo e tal, não fala muito do diabo, que nem o Slayer, por exemplo, fala e tal. Mas é claro que, tipo assim, que eu penso, quando o cara... Mas ele teve uma fase que falava... Tem uma música específica que ele fala de... Ele falava de satanismo de ocultismo, tem uma música. Mas foi uma fase bem curta mesmo. Bem curta, bem no iniciozinho ali, que ele tava bem porra louca e tal, puto da vida, fui limado do Metallica, tô aqui na droga e tô tocando foda-se e tal. Mas veja bem, ele não parou de tocar com um tal do Megadeth, né, que era a banda que já vinha que representa toda a carreira artística do cara. E o Rodolfo, nesse aspecto, pra mim, ele já teve um culhão danado. No meu ponto de vista, porque ele realmente parou, né? O Rodolfo, ele meio que... ele parou de tocar Raimundos, e no caso ali do Rodox, eu vejo que o Rodox voltando, o Rodox, ele já estava convertido quando ele fez o Rodox, ele já estava convertido, e a letra tinha aquela coisa mais positivista ali, sacou? Tipo uma ideia, não falava, por exemplo, abertamente sobre o cristianismo, mas tem aquela coisa mais positiva, assim, você tá entendendo? A mensagem mais positiva com a linguagem do gueto. Então eu acho que mesmo ele voltando agora com o Rodox, eu acho que não agride a postura pessoal dele como cristão. E a maturidade também faz com que, tipo, ele consiga trocar ideia ali com o Fernandão, sem o Fernandão virar um evangélico, entende? Então fica aquele quê de pecado aqui, no meu ponto de vista, né? Dentro do papo. Para reflexão aí, até da galera comentar se quiser. Porra, o Dave Mustaine não perdoou o parceiro dele ali por uma falha que, tipo assim, que eu acho que qualquer um pode cometer, não diminuindo a grandeza da falha em si, entenda? Isso não é uma vista grossa, mas que contradiz o princípio cristão que ele fala que ele segue hoje, não deixou de tocar nenhuma música do Megadeth, mesmo tendo virado cristão, o que pode contradizer a postura dele de cristão, e no caso do Rodox não, mano. O Rodolfo não volta a tocar com Raimundos, pronto, e acabou nessa porra. Acabou. Né? Então, assim, fica aquele negócio, assim, quem é que tá certo nessa história, até onde que a polêmica, religião contra arte, onde elas colidem, o que é conveniente pro cara a nível de trabalho e grana, o que é conveniente a nível de trabalho e grana, e até onde que a ideologia vai pagar suas contas também nesse sentido, e vai fazer você ou ser mais seguido, ou ser cancelado. Qual é o tranco que o cara consegue bater de frente para, tipo assim, para se manter como alguém que tenha um trabalho sólido, sem medo de ser cancelado nesse aspecto? Isso é uma puta de uma polêmica, rapaz, mano. Tipo isso, por exemplo. Será que o Rodolfo voltaria com o Raimundo se não tivesse o Rodox para voltar? Se ele nunca tivesse montado o Rodox? E, tipo, dependendo da grana que a galera oferecesse para ele, será que ele ia voltar? E será que o Digão eu acho que aceitaria. O Digão acho que aceitaria porque o Digão é prostituta. Entende? Cara, botou a grana na mesa, ele aceita. Fazia uma turnê com ele, lembrando ali o segundo disco icônico ali, o primeiro e o segundo disco. Lá né? voltar novo.
E eu faria uma turnê do primeiro e do segundo disco, Uhum. com a formação O clássica. Lapadas do Povo também é muito bom, pesadaço também. Também. Chegou a tocar massa também. Na Também, época. também. Mas digamos, eu focaria nesses 2 primeiros discos, né, para fazer uma turnê dessa. Uhum. Aí, se não existisse o Rodox, eu acho que, de repente, dependendo da grana, o Rodolfo voltaria, viu, velho? Pois é, né, cara? Porque aí bate naquela tecla, né, cara? É um músico de música alternativa, numa época onde não vende mais disco. Pô, um dia desse me deparei com uma declaração aí do Gary Hort, do Exodus, falando: cara, a gente não é mais músico, a gente é vendedor de camiseta, mano.